Introdução à Fenomenologia, Aula 6, de Russell a Heidegger, da consciência ao Dasein. Chegamos a um divisor de águas. Se esta série fosse uma escalada, nós acabamos de atingir o primeiro cume e agora olhamos para um abismo profundo e fascinante que se abre à nossa frente. Até agora, caminhamos sob a tutela de Edmund Husserl. Aprendemos a limpar o olhar, a colocar o mundo entre parênteses e a entender a intricada engrenagem da consciência, noese e o noema. Terminamos a última aula no solo sagrado do mundo da vida, onde a consciência finalmente encontrou o seu chão. Mas como amantes e estudantes de psicologia interessados no rigor e na verdade da existência humana, precisamos ser honestos. Algo ainda parece limpo demais, não é? A fenomenologia de Husserl é brilhante, mas ela parece um laboratório de vidro. Ela explica como conhecemos as coisas, mas ela ainda não capturou o que é sentir o peso de ser gente. Nessa aula, o mestre encontra o discípulo, e o discípulo vai abalar as estruturas de tudo o que pensávamos saber sobre o eu. Vamos presenciar o maior rompimento da história da filosofia contemporânea, a transição da fenomenologia transcendental para a fenomenologia existencial. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E essa é a aula 6, de Husserl a Heidegger, da consciência ao Dasein. O mestre e o discípulo, o encontro que mudou o século XX. Para nós, acadêmicos e amantes da psicologia, é importante entender o contexto. Martin Heidegger foi aluno e assistente de Husserl. Husserl via em Heidegger o seu herdeiro legítimo, o homem que levaria a fenomenologia ao seu triunfo final como ciência rigorosa. Husserl deu a Heidegger as chaves do castelo, deu a ele o método. Mas Heidegger, um homem da Floresta Negra, ligado à terra, ao rústico e às questões fundamentais da vida e da morte, percebeu que o método de Husserl era potente demais para ficar restrito ao problema do conhecimento. Husserl perguntava: como a consciência conhece o objeto? Heidegger deu um passo atrás e perguntou: o que significa ser esse ente que conhece? Em 1927, Heidegger publica o livro Ser e Tempo. Ele dedica a obra a Husserl, mas o conteúdo do livro é uma explosão que implode o conceito de consciência. Husserl leu a obra e ficou profundamente perturbado. Ele percebeu que o seu discípulo não estava apenas expandindo a fenomenologia, ele estava transformando-a em algo completamente novo, uma ontologia fundamental. O problema do sujeito e da consciência. Como amantes e estudantes da psicologia, fomos treinados a usar a palavra consciência quase como um sinônimo de ser humano. Falamos em níveis de consciência, tomada de decisão, conteúdos da consciência. Heidegger nos faz um alerta rigoroso. A palavra consciência ainda carrega o veneno do dualismo de Descartes, que tentamos expulsar na aula 1. Quando dizemos consciência, ainda imaginamos, mesmo que sem querer, um observador isolado espiando o mundo. Husserl tentou resolver isso com a intencionalidade, a ponte, mas Heidegger diz que o erro é achar que precisamos de uma ponte.
Para Heidegger, o ser humano não é um sujeito que se dirige a um objeto. Esse vocabulário já separa o que nunca esteve separado. Heidegger quer abandonar a ideia de que somos uma mente dentro de um corpo ou um eu dentro de uma cabeça. Ele percebe que antes de sermos seres que pensam, percebem ou conhecem, nós somos seres que existem. E a nossa existência não acontece no vácuo da consciência. Ela acontece no meio das coisas, no meio dos outros, no meio do tempo. A pergunta pelo ser. Heidegger começa a obra Ser e Tempo dizendo que nós esquecemos o sentido do ser. Na psicologia, estamos muito ocupados estudando os entes. O ente paciente, o ente sintoma, o ente cérebro, o ente trauma. Nós olhamos para o ser humano como se ele fosse uma coisa entre outras coisas, um objeto com propriedades. Mas o ser humano é o único ente que se pergunta pelo seu próprio ser. Uma pedra não se pergunta o que significa ser uma pedra. Um gato não entra em crise existencial sobre o sentido de ser um gato. Somente nós, seres humanos, somos atravessados por essa questão. O nosso ser é algo que está em jogo para nós. Nós temos que ser a nossa própria vida, e isso é um encargo. Nós somos responsáveis por dar um rumo ao nosso tempo. Por isso, Heidegger decide que não pode mais usar a palavra homem, sujeito ou pessoa, porque essas palavras estão viciadas por séculos de definições biológicas e metafísicas. Ele precisa de um termo novo, um termo que descreva o ser humano não pelo que ele é, essência fixa, mas por onde e como ele acontece. Ele escolhe a palavra Dasein. Mas o que é o Dasein? Se você quer entender a base da psicologia existencial e da Dasein-análise, você precisa tatuar esse conceito na sua mente acadêmica. Dasein é uma palavra alemã comum que significa existência, mas Heidegger a decompõe. Da significa aí e Sein significa ser. Então, para Heidegger, o ser humano é o ser aí. Mas o que significa isso na prática? Significa que você não é uma substância fechada, você é uma abertura. Imagine uma clareira no meio de uma floresta escura. A clareira não é uma coisa, ela é o espaço onde a luz pode entrar e onde as coisas podem aparecer. O Dasein é essa clareira. Nós somos o lugar onde o mundo se manifesta. Quando Husserl falava de consciência, ele ainda focava na luz da lanterna, intencionalidade. Heidegger foca no fato de que nós somos o próprio espaço, onde a luz e os objetos se encontram. O Dasein não tem um mundo como se fosse um acessório. O Dasein é o seu mundo. Não existe um eu separado do aí. Você é inseparável do seu contexto, da sua época, da sua linguagem, das suas relações. A ruptura com a redução, o ser no mundo. Aqui está o ponto onde Husserl e Heidegger se separam definitivamente. E é aqui que você, amante e estudante da psicologia, deve prestar atenção redobrada. Husserl dizia: para entender a essência, faça a époque. Coloque o mundo entre parênteses. Isole a consciência transcendental. Heidegger responde: isso é impossível e desnecessário. Para Heidegger, não podemos colocar o mundo entre parênteses, porque nós somos ser no mundo. Se você tira o mundo, você tira o ser humano.
Não sobra um eu puro ou uma consciência pura após a redução. O que sobra é o nada. Nós já estamos, desde sempre, lançados no mundo. Nós não escolhemos nascer, não escolhemos nossa língua, nossa família ou período histórico. Simplesmente nos encontramos já operando no mundo, lidando com as coisas, cuidando das nossas preocupações. A fenomenologia de Heidegger, portanto, não é uma fenomenologia de laboratório, não é uma fenomenologia transcendental, mas uma fenomenologia hermenêutica. E hermenêutica significa interpretação. Heidegger diz que o ser humano é um ser que interpreta a si mesmo o tempo todo através do seu modo de viver. Nós não precisamos reduzir a experiência para entendê-la. Nós precisamos interpretar como o Dasein está vivendo no seu aí cotidiano. Implicações para a psicologia, do processo interno ao modo de ser. Por que essa mudança de Husserl para Heidegger é tão vital para a nossa futura profissão? Se você segue Husserl, você foca em como a mente do paciente constitui sentidos. É uma psicologia da subjetividade. Se você segue Heidegger, você foca em como o paciente está sendo no mundo. É uma psicologia da existência. Na visão de Heidegger, o sofrimento psicológico não é uma ordem mental interna. É uma forma que o Dasein está no mundo que se tornou restrita, bloqueada ou inautêntica. A angústia não é um sentimento dentro de uma caixa. É o Dasein sentindo o peso da sua própria liberdade e da sua finitude. A depressão não é um desequilíbrio químico. Embora possa haver componentes biológicos, o foco fenomenológico é outro. É um modo de ser no mundo onde o horizonte de possibilidades se fechou. O aí do deprimido tornou-se estreito, escuro e sem futuro. O psicólogo de base heideggeriana não olha para o paciente como um mecânico olha para um motor quebrado. Ele olha como alguém que tenta compreender o modo de ser daquela pessoa. Ele não pergunta o que você tem, mas sim como você está conseguindo ser no mundo com as possibilidades que te restam. Facticidade e transcendência. Para mantermos o olhar acadêmico, precisamos entender a tensão que define o Dasein, a tensão entre a nossa facticidade e a nossa transcendência. Facticidade é o que já é, são os fatos da nossa vida. Eu sou brasileiro, sou estudante, tenho tal idade, tal histórico familiar. São as limitações que eu não escolhi. É o meu lançamento no mundo. Transcendência ou possibilidade é o que eu posso ser. O Dasein é sempre mais do que os fatos sobre ele. Eu não sou apenas um estudante, eu sou a possibilidade de ser um psicólogo, ou a possibilidade de desistir, ou a possibilidade de mudar de vida. O ser humano é esse equilíbrio tenso. Somos um ser que é o que é, facticidade, mas que está sempre se projetando para o que ainda não é, possibilidade. Muitos pacientes chegam ao consultório porque estão esmagados pela facticidade. Eles sentem que são apenas os seus erros, apenas o seu passado, apenas o seu diagnóstico. Eles se veem como coisas fixas. O nosso trabalho é ajudá-los a recuperar a sua transcendência, a perceber que, enquanto Dasein, eles são puro poder ser. A existência precede a essência. Não há nada definido sobre quem você é que não possa ser ressignificado pelo seu modo de agir no tempo. A empatia como copresença. Lembra da aula 5, onde falamos da empatia em Husserl?
Russo via a empatia como um esforço da consciência para entender outra consciência. Heidegger leva isso para outro nível. Ele diz que nós não precisamos de um ato de empatia para nos conectarmos, porque o Dasein é, por estrutura, um ser com. Nós nunca estamos sós, mesmo quando estamos fisicamente sozinhos. O mundo do Dasein é sempre um mundo compartilhado. A nossa linguagem, os nossos desejos e as nossas dores são tecidos na relação com os outros. Na clínica, isso significa que o terapeuta e o paciente formam um novo ser com. O psicólogo não é um observador neutro. Ele é uma presença que coabita o mundo do paciente por 50 minutos. Essa copresença é o que permite cura. Não é a técnica fria, mas o fato de que dois Daseins estão compartilhando um horizonte de possibilidades. Nessa aula, assistimos ao nascimento da fenomenologia existencial. Vimos Heidegger pegar o método de Russell e dar a ele carne, sangue e osso. Saímos da consciência e entramos no Dasein. Saímos do sujeito isolado e entramos no ser no mundo. Saímos da redução transcendental e entramos na hermenêutica da existência. Heidegger nos desafia a parar de olhar para o ser humano como um objeto de estudo e começar a olhá-lo como um mistério que se desdobra no tempo. Ele nos ensina que a psicologia deve ser, antes de tudo, uma escuta do ser. Mas se o Dasein é ser no mundo, como exatamente esse mundo se organiza? Nós não flutuamos no espaço, nós habitamos lugares, nós temos uma relação com as coisas que usamos e com o espaço que nos cerca. O mundo não é um mapa geográfico, é um mapa de sentidos e preocupações. Onde termina o meu corpo e onde começa o meu mundo? Por que o quarto de um paciente deprimido parece ter quilômetros de distância da porta de saída, enquanto para uma pessoa feliz o mundo parece pequeno e acessível? Na próxima aula, vamos mergulhar na estrutura prática desse aí do Dasein. Vamos entender como o espaço e as coisas ao nosso redor não são apenas objetos físicos, mas extensões da nossa própria alma. Prepare-se para a aula 7, Ser no Mundo e Espacialidade Existencial. Vamos descobrir que o espaço da psicologia não se mede em metros, mas em afetos e possibilidades. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Está gostando desse conteúdo riquíssimo? Comenta aqui abaixo, se inscreva no canal, curta o vídeo e, é claro, compartilhe com seus colegas de faculdade, com os amigos amantes da psicologia. Beba uma água, um café, estique a coluna e vamos para a aula 7, que está fascinante. Aula 7, Ser no Mundo e Espacialidade Existencial.